Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2021 PPL Reaplicação, que será a questão número 97 do caderno amarelo. Essa questão também é de física e é mais uma questão de circuitos elétricos da prova. Então vamos para a leitura do enunciado. No manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 volts, resultando em uma corrente total de 4,5 amperes. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Depois de ligar o conjunto, percebe-se que, se, ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acende. E o comando é: qual é a potência nominal de cada lâmpada? Vamos anotar algumas informações aqui. A gente sabe que isso é um conjunto de lâmpadas, né? Que funciona a 120 volts, numa voltagem de 120 volts, e com uma corrente total de 4,5 amperes. A gente sabe que as lâmpadas funcionam como se fossem resistores, né? Pequenos resistores. Então, se eu quero descobrir a potência de um resistor, eu vou precisar de duas coisas sobre ele. Vamos lembrar das fórmulas de potência. Nós temos P é igual a VI e P é igual a R I quadrado. Então, para eu saber a potência de um resistor, eu preciso da corrente que passa por ele, que pode não ser igual à corrente total do circuito, do sistema. E eu preciso ou da voltagem, da diferença de potencial entre os terminais desse resistor, ou do seu valor de resistência mesmo. No caso da questão, como ela já deu para a gente a voltagem do sistema e a corrente total do sistema, a voltagem total e a corrente total. Como ele deu para a gente aquelas informações, a gente vai utilizar nessa questão essa conta aqui. Porque é mais fácil, eu não preciso calcular a resistência de cada lâmpada. Basta eu saber a voltagem entre os terminais e a corrente que passa por cada uma delas. Outro dado muito importante da questão é ele te falar que quando você retira uma lâmpada, apenas 1/3 do conjunto se apaga. Isso é uma dica muito importante para a gente perceber como está ligado esse sistema, esse circuito. Pensa bem, se esse circuito tivesse ligado com todas essas 30 lâmpadas aí em série, uma ligada a saída de uma ligada na entrada da outra, que está ligada na entrada da outra e por aí vai, se eu retirasse uma lâmpada daqui, eu abriria o circuito e aí nenhuma das outras iria funcionar, porque o circuito está aberto, não tem por onde a corrente passar, né? Então, se ele tivesse todo em série, quando eu retirasse uma lâmpada, todas as outras iriam se apagar. Além disso, a gente pode também afirmar que esse circuito também não está todo em paralelo. Imagina que eu tenho aqui as lâmpadazinhas todas ligadas em paralelo, e aí por aqui vai, continua, com 30. Se elas estivessem ligadas todas em paralelo, quando eu viesse aqui e retirasse uma delas, eu abriria o circuito aqui, por esse caminho não passa mais corrente, mas por todas as outras pode passar, né? Todo o resto do circuito continua fechado, então não deveria apagar nenhuma quando eu retirasse uma dessas lâmpadas, se ele estivesse todo em paralelo. Então, se somente 1/3 das lâmpadas apagou quando eu retirei, parte desse circuito está em série, parte dele está em paralelo. E como é que está essa proporção? Bom, se apagou-se 1/3 quando eu retirei, então essas que se apagaram estão em série com a que eu retirei. As outras não. Então esse circuito tem que estar mais ou menos assim, ó. Bateria. E aí eu tenho essas 30 lâmpadas divididas em 3 grupos de 10. Então, cada resistor desse aqui teria, né, 10 lâmpadas. Eu poderia desenhar 10 xizinhos, mas ia ficar muito grande também.
Imagina que esse resistor contém 10 lâmpadas. Então, eles estão ligados, as 10 lâmpadas entre si estão em série, né? A saída de uma está ligada na entrada da outra, por elas vai passar a mesma corrente entre as 10 lâmpadas entre si, mas entre essas lâmpadas e essas lâmpadas, eles estão ligados em paralelo. Então, se eu tirar uma dessas lâmpadas, abrir o circuito aqui, ainda há corrente para o resto do circuito. Então, esse circuito tem que estar montado desse jeito para que, quando eu retirar qualquer uma das lâmpadas, apenas 1/3 vai apagar. Porque aí eu estou abrindo o circuito em um desses pontos, os restantes 2/3 do circuito continua funcionando, porque está em paralelo. Então, esse tem que ser o esquema desse circuito. Lembrando que cada um desses R's aqui, desses resistores, são 10 lâmpadas. Esse circuito tem uma diferença de potencial, uma voltagem de 120 volts. E eu sei que a corrente total, a corrente que começa aqui e depois de passar pelas lâmpadas, pelos resistores, ela volta aqui, essa corrente é de 4,5. Como aquilo ali está em paralelo, não vai ser 4,5 que vai passar por cada uma das lâmpadas não, porque essa corrente vai se dividir. E esse é um fato importante, porque a gente precisa, para encontrar essa potência da lâmpada, a gente precisa da diferença de potencial na lâmpada e da corrente em cada lâmpada, que não vai ser igual à corrente total do sistema, porque essa corrente se divide. Bom, como essas lâmpadas estão ligadas em paralelo, a voltagem aqui em cada um dos terminais é a mesma. Então a voltagem nesse resistor, que são 10 lâmpadas, é de 120, a voltagem nesse é de 120, a voltagem nesse é de 120. Por quê? Porque eles estão ligados em paralelo. E aí, em paralelo, a corrente se divide, mas a diferença de potencial é a mesma. E quanto à corrente? Bom, a corrente vai passar proporcionalmente aonde ela tem maior facilidade de passar. Então, se eu tenho um resistor A, que tem resistência 10, e tenho um resistor B, que tem resistência 20, vai passar o dobro de corrente no resistor de 10, porque ele tem metade da resistência de 20. Então, a quantidade de corrente que passa por um resistor, quando ela tem que se dividir entre resistor A e B, é inversamente proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, menos corrente passa, proporcionalmente. Nesse caso aqui, a gente tem 3 resistores que são idênticos. Esses 3 R's estão representando 10 lâmpadazinhas cada um. E como a resistência é a mesma, a corrente não tem por que se dividir numa maior quantidade para um do que para outro, ela vai se dividir igualmente entre esses 3 resistores. Então esse 4,5 aqui, ó, 4,5 dividido por 3, porque ela tem 3 caminhos possíveis, é 1,5. Então o que vai acontecer? Em cada R aqui, essa corrente vai passar valendo 1,5, e aí ela era 4,5, virou 3 de 1,5 e no final ela vai voltar a ser 4,5. Então a corrente se conservou, a gente não está diminuindo nem aumentando corrente no processo. Se eu tenho a corrente que passa no resistor e eu tenho a diferença de potencial, eu consigo calcular a potência desse resistor. Então a potência do resistor ali e tal, de qualquer um deles, porque a diferença de potencial vai ser 120 e a corrente vai ser 1,5, vai ser V, que é 120, vezes corrente, que no resistor é 1,5. 120 vezes 1,5 vezes 1,5 vai dar 180. Então a potência aqui desse resistor é de 180 watts. Só que o que acontece? A gente tem que lembrar que esse resistor, esse R ali que eu fiz, ele representa várias, 10 lâmpadas em série. E quando essas lâmpadas estão em série, o que acontece é que a diferença de potencial não é a mesma. A diferença foi de 120 aqui no resistor, porque esses resistores estão paralelos entre si. Como você tem aqui lâmpadas em série, a diferença de potencial não é 120 volts para cada uma dessas lâmpadazinhas, não. Para coisas em série, aí a corrente não se divide, porque a corrente que passa nessa é a mesma que vai passar nessa, que é a mesma nessa. Mas a voltagem, sim. Então aqui,
Se eu tenho 10 lâmpadazinhas ligadas em série, a voltagem de cada uma delas não pode ser 120, vai ser isso dividido por 10. Né? Em cada uma delas, 120 por 10 é 12, em cada uma delas eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts, 12 volts, 12 volts, que se eu somar as 10, vai dar 120. Então, na verdade, sobre cada lâmpadazinha, você tem 1/10 da diferença de potencial total aqui no resistor. Então, se um resistor em que você tem uma diferença de potencial de 120 e uma corrente de 1,5 tem potência 180 watts, num resistor menor aqui, que tem uma diferença de potencial de 12 e a mesma corrente, então 10 vezes menor, vai ter uma potência também 10 vezes menor. Então a potência na lâmpadazinha poderia ser calculada ou pensando que em cada lâmpada a voltagem é 12, então eu tenho 12 vezes 1,5, que dá 18. Ou você poderia pensar também que essa potência de 180 watts que a gente encontrou aqui para o resistor é a potência de 10 lâmpadazinhas juntas, ligadas juntas. Se eu tenho 10 lâmpadazinhas dando 180, a potência de cada lâmpada é 18, né? 10 vezes menor. Só dividir por 10 você vai encontrar 18 watts. Aqui também, se você dividir essa potência do resistor por 10. Então tem dois caminhos aqui, duas formas de você sair da potência do resistor e chegar na potência de cada lâmpada. Ou dividindo por 10, lembrando desse fato, ou lembrando que a diferença de potencial para coisas em série tem que se dividir. Então, se eu sei que tudo é 120 para 10 lâmpadazinhas, cada uma tem que ter 12 volts. E aí a gente chega nesse resultado, que a potência de cada lâmpada então vai ser 18 watts. E isso é o que consta na alternativa B. Então, é assim que se faz essa questões desse tipo. Então, você tem que conhecer muito bem esse cálculo de potências, lembrar dessa dica importante que ele te deu sobre quando você tira só 1/3 das lâmpadas se apaga, com isso você consegue construir um circuito. E aí, tendo em mente as regrinhas lá de circuitos elétricos, você consegue encontrar a voltagem e a corrente em cada uma das lâmpadazinhas para calcular a potência. É assim que se faz essa questão.